Então, vamos lá. Conforme combinado, esse bloco é de perguntas, 2 perguntas alternadamente, que cada candidato fará ao outro candidato. E vamos começar pelo Marcos, com 1 minuto e meio, no máximo, para fazer a pergunta que o Rafael vai responder em 2 minutos, no máximo, com réplica e tréplica de 1 minuto cada. Caro Rafael, como é que você encara os ataques sucessivos que as chapas que são representadas pelas entidades do movimento social, pelos sindicatos e pelas federações têm sofrido? E como você relaciona isso ao processo de violência e certa crítica à política? É possível ser representante sem ser político? Pode responder? Pode? Por favor. Não, Marcos, isso é um ponto importante, porque a nossa vida é regida política. Quando a gente está na igreja, a gente faz política. Quando a gente está na escola, a gente faz política. Quando a gente está no escritório, dentro da empresa, a gente faz política. E, de um certo ponto, há movimentos como dessas chapas gerenciais que sempre criticaram e sempre lutaram contra os movimentos em defesa da empresa e dos trabalhadores, agora de se colocar como uma casta superior e que deve estar vindo a gerir a Petros, não só com os 3 indicados pela empresa, mas também sendo dono da vaga dos trabalhadores. E isso é um ponto que nós entendemos que é muito grave, porque a nossa empresa ela só conseguirá ser salva se houver pressão dos trabalhadores, pressão política em todas as suas esferas e pressão popular para evitar que não só mantenha os nossos empregos, mantenha os benefícios a serem pagos pela Petros, mas até mesmo mantenha os cargos que essas pessoas têm. Porque sem isso não vai ter empresa. Segundos. E por isso que nós entendemos que essa violência que nós estamos sofrendo é, sim, um fruto dessa gestão do governo federal que nós temos, influenciando a gestão da Petrobras, e que nós precisamos, de forma unitária, independente de quem for eleito, precisamos entender que os trabalhadores precisarão estar unidos nessa luta. Obrigado, Rafael. Marcos, 1 minuto. Concordo, viu, Rafael? Podemos ter muitas divergências entre nós e sabemos todos que temos, mas estamos juntos e podemos nos olhar e dizer, olha, no que é importante na defesa da Petrobras, na defesa da Petro, na defesa da MS, nós estamos juntos. Construir uma áurea de técnico acima do bem e do mal só serve àqueles que querem esconder o debate, que não querem se comprometer com as tarefas que são enfrentar esse governo contra a privatização da Petrobras, enfrentar esse governo contra o desmonte da MS, enfrentar esse desgoverno contra a Petros. Portanto, eu acho que, com todas as dúvidas, e aí está o Adaedson, meu suplente, tenho muito orgulho de estar junto com esse companheiro na chapa, nas movimentações. Isso é política, isso é defender a Petrobras. Quem defende a Petrobras está na luta da Petrobras. Aqueles que, sem juízo de valor, mas que faz opção pela carreira gerencial, eu acho que precisa pelo menos respeitar, porque inclusive o que eles têm de direito foi conquistado na luta dos trabalhadores e eles precisavam respeitar isso. Obrigado, Marcos. Rafael, 1 minuto no máximo. Com certeza, Marcos. A gente precisa, como você falou, as divergências são no campo das ideias, mas que na prática nós temos um lado, e nós estamos de um lado da trincheira que é em defesa de todos os participantes e assistidos da Petros. Nós não estamos do lado da patrocinadora, nós não estamos do lado daqueles que querem, através de palavras, de frases de efeito, de palavras bonitas, enganar a todos os petroleiros, a todas as petroleiras, a todos os trabalhadores de todos os planos. Nós precisamos, nesse trabalho, mostrar que, primeiro, que os trabalhadores precisam participar do processo eleitoral. Precisamos incentivar com que mais pessoas votem. A participação é baixíssima nas eleições da Petros, e isso pode ser um diferencial, porque o que nós temos hoje na empresa são milhares de gestores, milhares de pessoas que acham ainda
que esse governo federal está correto e os movimentos que a Petrobras tem feito estão corretos. E o nosso trabalho vai ser fazer esse trabalho de conscientização, de mostrar que trabalhador tem lado, trabalhador todos nós somos, ninguém é executivo de mercado, nós somos trabalhadores de uma estatal, fizemos concurso público e temos o compromisso com a sociedade. Rafael, a sua pergunta para o Marcos André. Oi, picotou aqui para mim. A sua pergunta... Não tem a réplica do Marcos, não? Pode ser, Marcos. Não, já teve. Já teve. Pode ir, pode fazer a sua pergunta. Desculpa, então. Marcos, uma crítica que tem forte entre os trabalhadores que começam a debater o assunto da Petros é a questão do voto de Minerva, né? O voto de qualidade, como é conhecido na legislação. Como que você avalia hoje esse voto de qualidade dentro do Conselho da Petros, você que já conhece lá como é o dia a dia, e é possível fazer alguma coisa para mudar? O que pode ser feito em relação a esse voto de qualidade? Obrigado pela pergunta, Rafael. Eu acho que isso é muito importante. Acho que tem duas coisas que nós precisamos demonstrar na prática e lutar para mudar a legislação. O voto de Minerva, ao meu ver, desequilibra a relação de igualdade. A Constituição diz que será paritário. A Lei Complementar 108 e 109 também fala, mas a 108 particularmente. Mas, ao mesmo tempo, esse voto de qualidade é permanentemente usado para fazer, por exemplo, o PP3, ou o equacionamento, que foi aprovado com o voto de Minerva. O pé de assassino foi assim aprovado. Isso é um desequilíbrio que a Constituição não permite e que a gente precisa alterar a legislação infraconstitucional no sentido de manter a harmonia e a paridade efetiva entre os patrocinadores e os participantes e assistidos. Mas tem um exemplo, e eu tive muito prazer de estar junto com o Tedesco no Conselho Fiscal, e lá o voto de Minerva é dado pelo presidente, que é entre os eleitos. Mas muito raramente isso era usado, porque se privilegiava o debate, a democracia interna, a construção de uma saída conjunta, onde tanto os interesses do patrocinador quanto dos participantes e assistidos estejam contemplados. Isso permitiu que a gente tivesse, por exemplo, o voto por unanimidade, mas, infelizmente, muitas vezes usa-se o voto de qualidade para impor derrota aos trabalhadores, participantes e assistidos. Sua tréplica, Rafael. Sim, Marcos, e isso faz com que o compromisso daquele que foi eleito fique ainda maior para estar somando voz em relação ao que realmente pode ser feito, como você falou, é mudar a legislação. O que faz a lei é a luta. E nós precisaremos, como aquele que foi eleito, precisará estar lá, com a sua representatividade, apoiado por todos, para poder auxiliar nesse trabalho de mudança legislativa. A forma que nós podemos fazer isso começa a partir do próximo ano, elegendo aquelas pessoas que realmente têm um compromisso com a classe trabalhadora. Para mudar uma lei complementar, nós vamos precisar de 2/3 do Congresso, 2/3 da Câmara dos Deputados, 2/3 do Senado. Então, assim como você que vai estar aí participando dessa eleição agora da Petros, também precisa entender da importância do voto para o seu deputado, para o seu senador, para que aí sim a gente consiga fazer uma mudança, consiga influenciar para fazer as mudanças legislativas necessárias. Mas um ponto que pode ser colocado, dependendo da composição da Petros, uma forma de pressionar, é que esse voto de qualidade, apesar de estar lá na Lei Complementar 108, 109, que ela seja restringida, que ela seja colocada em pontos onde somente haja impacto, por exemplo, no custeio da patrocinadora. Não que esse voto de qualidade seja para todos. Então, como eu falei, a luta que faz a lei e essa pressão é possível de ser feita. Marcos, alguma coisa a acrescentar? Sim, corretíssimo. E dizer que, mais do que a luta legislativa, a luta parlamentar, eleger, é preciso que aquele candidato que hoje se coloca à disposição tenha demonstrado ou demonstre, em algum momento,
de que ele tem disposição para abrir o diálogo, para chamar a sociedade. É preciso que aquele que seja o eleito, ele tenha a condição de ser uma liderança, porque, sejamos sinceros, apenas estar no conselho não dá poderes suficientes para fazer a maioria das transformações necessárias. As transformações virão a partir de que este representante assuma um papel de liderança, de coordenar e juntar as entidades para juntos fazermos as mudanças necessárias. Muito bom, excelente. Sua pergunta, segunda pergunta, agora é o Marcos, que faz a pergunta para o Rafael. Microfone, Marcos. Desculpa. Eu vou no mesmo caminho, porque eu acho que o processo que se busca criar de criminalizar o movimento social é preciso ter resposta, e acho que esse é um momento importante para dizer isso. Você acha, sinceramente, que aqueles que têm uma vida corretíssima como gestores, que sempre foram gestores, eles reúnem as condições de, apostando na sua carreira profissional, uma parte desse momento dessa carreira, ele dedicar à luta dos trabalhadores, aquele gerente que nunca participou de uma assembleia, que não participa da luta coletiva, que não recebe um boletim nem para ser informado sobre os seus próprios direitos, ele pode, em algum momento, vir a representar os trabalhadores. Essa representação seria legítima? Rafael, 1 minuto e meio no máximo. Marcos, aí a gente pega até o caso concreto que a gente tem hoje nessas eleições. Antigamente que eu falo nas últimas, nas eleições anteriores, a gestão da empresa se apresentava a partir de candidatos neutros, né? Como foi o caso nas eleições do Conselho Fiscal, dos conselheiros que a gente nunca mais viu na vida, que foram eleitos com esse discurso da independência, da nossa conselheira de administração, a Betânia, que hoje está lá no governo federal, apoiando tudo isso que está sendo feito com a nossa empresa, e com isso demonstra, primeiro, se a pessoa for gestor e realmente dá um estalo de consciência na cabeça da pessoa e quer defender os trabalhadores, a primeira coisa é entregar o chapéu. Não quero mais obedecer às suas ordens, e venha para o lado dos trabalhadores. Nunca é tarde para poder se redimir nesse ponto, mas que há casos e casos em que o histórico já fala por si. Nós temos o caso aí de candidato que não era simplesmente um gerentezinho setorial, nós temos o caso de um candidato que era gerente executivo. 20 segundos, a Rafael. Da empresa, o gerente executivo é embaixo do diretor, é aquela pessoa que já pode responder pela empresa plenamente. Então, é um ponto da gente estar entendendo que os trabalhadores precisam ter a sua representação respeitada, precisam ter a sua atuação respeitada pela gestão da empresa. E com isso, somente com aquelas pessoas que são de confiança, não da empresa, e sim dos trabalhadores. Alguma observação, Marcos? Sim, quero concordar com o Rafael e dizer um pouco mais. Num governo como esse, aquele que coloca o seu nome à disposição para ajudar essa gestão a fazer o que está fazendo com a Petrobras, com a Petros e com a MS, não pode se colocar neutro. Neste momento tão crucial, todos aqueles que participam desse governo de algum modo, e quem está na gerência participa do governo de algum modo, está coadunando com o que estamos acontecendo, com o que estamos vivendo. Cada trabalhador tem que olhar para o seu contra-cheque quando receber e dizer: isso aqui tem o dedo do governo, tem o dedo dos gerentes. Portanto, quem ataca os trabalhadores está defendendo os gerentes e a Petrobras, como se não fosse a Petrobras a responsável. É isso que eu acho que é o erro quando diz o problema são os representantes. Não, gente. O problema é que a Petrobras faz o que quer com a nossa Petros há muito tempo. Isso é que precisa ser discutido, que nós precisamos tirar o voto de Minerva para a grande maioria das votações para que nós possamos ter igualdade, a igualdade que a Constituição estabeleceu, porque se somos iguais para pagar e para pagar o déficit, temos que ser igual na decisão. Não pode a Petrobras decidir como quer e depois dividir a conta conosco. E quem participa dessa gestão participa de tudo o que está acontecendo. Quem ataca os trabalhadores está defendendo a Petrobras a fazer o que está fazendo com o contra-cheque dos trabalhadores aposentados. Obrigado, Marcos. Rafael, a sua segunda pergunta. Vamos lá. Nós temos feito aí essa luta
contra o PP3, principalmente, e visto que, infelizmente, tem pessoas que ainda acreditam nessa possibilidade de que vai ser um plano melhor para todos. Eu levantei na resposta anterior dos riscos que a criação do PP3 pode representar para o pessoal, principalmente do Petros 2. Queria que você, Márcio, falasse um pouco do que pode vir a acontecer, qual o cenário a partir da implementação do Petros 3 que pode virar ponto de preocupação para os mais de 50 mil petroleiros do Petros 2. É isso. Rafael, o que tem acontecido e as decisões que a Petrobras tomou dentro da Petros e decidiu por investimentos que não foram bem sucedidos, isso vai continuar acontecendo. Muitos trabalhadores têm a ilusão de que se ele mudar para o PP3, a Petrobras vai diminuir a sua influência, mas não vai. A única coisa que vai diminuir é a sua responsabilidade. E óbvio que esse é um balão de ensaio para o que virá a ser o Petros 2. E aí eu quero chamar todos os meus colegas, meus companheiros, que entraram mais recentemente na Petrobras e hoje são Petros 2. Infelizmente, o nosso plano não é tão bom quanto era o PPSP. O PPSP é o melhor plano que pode existir. Infelizmente, um processo gradual de inflexões na gestão e de problemas na gestão causados pela Petrobras causou esse déficit. Mas nós não podemos perder de vista de que, uma vez migrando para o Petros 3, 10 segundos, Marcos. corre o sério risco de não ter a nossa aposentadoria no auge da nossa velhice. E previdência é isso, é guardar hoje para ter pelo resto da nossa vida. Rafael, réplica. Microfone. Microfone, esse golpe sempre vai cair com a gente. Não, mas até só aproveitando na sua fala, que me preocupou um pouco, eu queria entender, não sei se vai ter aí a tréplica, que para você o ideal seria do pessoal do Petros 2 ir para o PPSP, porque os problemas, pelo menos no pouco conhecimento que eu tenho, os problemas estruturais que tem no PPSP só iriam prejudicar em muito os novos trabalhadores que fossem para esse plano. A gente viu o Sindipetro Litoral Paulista, que é um sindicato da FNP, que ganhou uma ação permitindo a migração dos trabalhadores para o PPSP e que a adesão foi quase nula. Então, como que esse plano, que é tão bom, fez com que quase ninguém entrasse nesse plano? Então, para entender um pouco esse ponto, porque, pelo menos na minha opinião, o Petros 2, para os novos trabalhadores, era a única possibilidade existente para fazer com que eles saíssem de plano nenhum para um plano que garantisse a segurança para eles. Obrigado, Rafael. Marcos? Não, Rafael, eu não estou propondo isso, não. Mas nenhum plano é tão bom que sistematicamente destruído, que sistematicamente o patrocinador deixando de pagar a sua parte, ele fique bom. O que foi feito com a Petro, com o PPSP, não é porque o plano era ruim, é porque o plano, infelizmente, teve uma gestão que, ao meu ver, não foi adequada e produziu este efeito. Só para a gente lembrar, o governo Dilma acaba em 2016 e o PED é de 2015. Isso dá conta do tamanho dos problemas que nós vivemos. O Petros 2 é efetivamente, hoje, uma opção melhor por conta dos problemas do PPSP, causados voluntariamente por agentes da Petrobras dentro da Petros. E é por isso que eu acho que eles têm que ser responsabilizados. Mas eu estava fazendo a comparação do Petros 2 com o Petros 3, para dizer, não caiam nessa armadilha. O Petros 3 é muito pior do que o Petros 2, porque ele não garante para aqueles que fizerem a opção correta a maturidade do plano e que a gente chegue ao final. Não foi eu que cortei, não, mas vamos lá. O seguinte, eu acho que tem uma pergunta a mais, aquela pergunta que vocês guardaram no colete. Se vocês quiserem fazer, eu gostaria que fizessem. Se não quiserem fazer, a gente passa para o finalmente. Eu gostaria muito que tanto o Rafael quanto o Marcos fizessem a pergunta final para o colega. O que vocês acham? Abre o microfone, Rafael. Vou ter que pensar um pouco aqui, que não, eu pensei em duas perguntas, pô. E o Marcos? A mesma coisa, eu acho que está suficiente, eu acho que o debate Então, foi... tá bom. Então, vamos encerrar aqui o debate.
agradecer Me muitíssimo. perdoe, já que a gente construiu esse ambiente mais informal, mas também mais permissivo para a gente fazer o debate, eu queria ver se o Adaedson está ao vivo lá, para ele entrar ao vivo e mostrar a cada um dos participantes a defesa. Adaedson, você consegue nos ouvir? Como é que está aí a mobilização? E aí, se for o caso, para garantir a isonomia, eu passo as considerações finais para o Adaedson fazer de lá da mobilização e o Rafael Crespo faz a encerramento. Quem defende educação? Pessoal, o ato aqui está maravilhoso. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Quem defende educação? Pula, sai do chão! Quem defende educação? Chega de chacina! É mais vacina e menos cloroquina! Chega de chacina! É mais vacina e menos cloroquina! Chega de chacina! É mais vacina e menos cloroquina! Adaedson, se tiver condições aí, pessoal, eu vou passar o tempo. Infelizmente não dá para escutar direito, mas aqui está maravilhoso. Fora genocida, estudante e trabalhador junto, para a gente ter o Brasil para os brasileiros. Desculpa aí e bom final de debate. Abraço. Obrigado, Adaedson. Independentemente disso, Marcos André, 1 minuto para suas considerações finais e sua despedida. Queria me despedir agradecendo aos Cabeças Brancas, agradecendo a cada um que teve a paciência de nos assistir até agora, agradecendo ao Rafael pela oportunidade da gente debater, desejando que todos participem desse processo. Ainda tem muita campanha, cada um de nós pode se informar melhor sobre os seus candidatos, quem eles apoia. Quero agradecer muito a oportunidade de estar representando os companheiros da COBAP, FNP, FENASP, AEPET. Para mim é uma honra carregar esse legado de figuras tão importantes que têm construído a luta dos trabalhadores, dos aposentados e das pensionistas em defesa da nossa Petros, da nossa Petrobras e da nossa MS. Esse é um momento crucial na luta política, na vida política do Brasil. Não podemos ficar à mercê. Cada um de nós tem um papel a cumprir. Participe da eleição, chame os seus companheiros e amigos a participarem e sobrevivam. Num governo de morte, um ato mais revolucionário, de maior resistência, é sobreviver. Infelizmente, a necropolítica matou milhares dos nossos irmãos. Precisamos nos proteger. Fiquem em casa sempre que puderem. Rafael, 2 minutos para você se despedir dos nossos, como diz o Paulo César, internautas. Pessoal, queria agradecer esse tempo que cada um dedicou a estar nos ouvindo aqui nesse debate, que com certeza pode ter tirado a dúvida de várias e várias pessoas, e pedir para vocês não só o voto, mas também que ajudem a divulgar essa eleição. Infelizmente, a gestão da Petros está priorizando a divulgação da eleição só por meios virtuais e, como eu falei mais cedo, milhares e milhares de participantes e assistidos não têm acesso aos meios virtuais, seja por questão de idade, seja por questão de infraestrutura, e nós precisamos fazer com que essas pessoas saibam que está tendo eleição, porque elas hoje não sabem que está tendo eleição. Então, nos ajudem nessa divulgação, conversem com seus companheiros, com seus amigos, com as suas amigas de trabalho, para que a gente participe dessa eleição. No demais, agradecer aí pelos Cabeças Brancas, o Ângelo, o Henrique, o Gilberto, a todos que proporcionaram esse debate, e pedir que, de 14 a 28 de junho, votem na chapa 53. Eu estou, Rafael Crespo, como candidato ao Conselho Deliberativo titular, junto com o Anselmo Braga, petroleiro de Minas Gerais, mas também na chapa 43 do Conselho Fiscal, com o Felipe Gruba e o Luiz Mário, para que juntos a gente consiga fortalecer essa trincheira de resistência, essa trincheira de defesa de todos os participantes e assistidos. E, por fim, aproveitar nesse momento que permaneçam em casa. E vocês que já têm filhos, netos, conscientizem a eles a importância de se manterem no isolamento social e de se precaverem se tiverem que sair. Porque, enquanto não tiver a vacina no braço de todos os brasileiros e brasileiras, nós ainda estaremos em risco. Por isso, se cuidem e de 14 a 28 de junho, votem 53 para o Conselho Fiscal
para o Conselho Deliberativo e 43 para o Conselho Fiscal. Uma boa noite. Obrigado, Rafael. De novo, obrigado, Marcos. Não acabou ainda. Vamos inovar em termos de debate. Normalmente, os debates terminam depois quem os escuta faz as análises. Aqui, nós vamos fazer com que os analistas, os decanos, aqueles com quem a gente aprende muito dia a dia, dia após dia, que nos ensinaram muito a respeito de Petros e de Petrobras, possam dar a sua própria opinião a respeito do debate, do que aconteceu e qual é a visão que cada um deles tem a respeito da eleição. Paulo Brandão, nosso decano, é o primeiro a falar. 2 minutos no máximo, meu caro amigo. Vai lá. Eu quero parabenizar a iniciativa inédita dos cabeças brancas, como eu, né, em ter organizado esse debate. É inédito isso. Nunca teve esse debate, essa conversa entre candidatos. Então, os cabeças brancas inovaram muito bem, tá certo? Eu me orgulho dessa iniciativa dos cabeça branca, como cabeça branca sou, e dizer o seguinte: comentários, como primeira, sempre é primeira. Então, a primeira sempre tem as suas falhazinhas, entendeu? Então, acho que foi excelente, excelente pela iniciativa, excelente pela participação dos candidatos que aqui tiveram, foram muito, muito francos, se comportaram adequadamente, os organizadores conduziram de forma adequada. Então, eu diria que o primeiro orgulho de participar representando a FENASCO, porque os cabeças brancas como eu, como disse já o companheiro, cabeça branca não não tem o CPF, como diz o Rick, não são uma entidade. Os cabeças brancas estão em todas as entidades representativas, né? Então, os cabeça branca representam um movimento, uma filosofia, tá certo? Importantíssima, que é essa de levar a informação, de dar informação, de dar transparência, de exigir a transparência. E foi isso que nós fizemos na EPET, quando demos um curso para mostrar como os nossos participantes, cabeça branca ou todos, podem exigir dos conselheiros o cumprimento do seu mandato. Então, nós temos um curso para isso e vamos repetir esse curso. Dizer o seguinte: como é que os participantes, cabeça branca, de modo geral, todos os participantes das entidades, tá certo, podem e devem exigir o cumprimento do mandato que eles elegeram. É isso aí. Uma boa eleição para os meus candidatos. Muito obrigado, Paulo. O Marcos parece que quer fazer algum comentário. É isso, Marcos? Não, só seguir o Gilberto aplaudindo as palavras do Brandão. Ok. Paulo César, o nosso amigo PC. Por favor, 2 minutos para você, amigo. Bom, Ângelo, eu queria primeiro registrar que ainda não sou decano, né? Tô cheio, mas agradeço aí o espaço, né, para estar fazendo aqui um balanço, né, do debate. Eu avalio que o debate, as regras do debate foram claras, objetivas, a condução foi correta dos cabeças brancas, não pendendo para nenhum candidato, ou seja, mantendo a isenção necessária para se realizar um debate. Entendo que nós que estamos aqui até agora, no pleno sábado, né, fazendo esse debate, acompanhando, e principalmente os candidatos que compareceram, né, merecem que cada participante assistido assista, de preferência, todo o debate, ou pelo menos uma boa parte, e criticar, né, como eu não poderia deixar de criticar, a ausência dos candidatos que aqui não estiveram presentes. Ora, se um candidato que está precisando de voto foge de um debate, se porventura nós dermos o azar dele ser eleito, imagine como ele vai fugir do eleitor depois que ele foi eleito, que ele não precisar mais do voto do eleitor. Então, isso daí tem que ser uma reflexão para todos os que nos estão ouvindo, que vão nos ouvir o programa, para que não desperdice seu voto, não deixe de votar,
nos verdadeiros representantes dos participantes e assistidos. E lembrando, mais uma vez, sem o apoio das entidades, nenhum mandato pode efetivamente defender com força política os interesses dos participantes assistidos. Nenhum candidato pode ser candidato de si mesmo. Ele tem que estar dentro de um projeto político em defesa dos participantes assistidos, em defesa da Petrobras, porque sem a Petrobras não existiria o custeio do Plano Petros e da nossa AMS. Obrigado, e, Paulo. logicamente, dos planos que a Petros administra. Portanto, candidato fujão, né, não merece seu voto. É isso. E agradeço o espaço aqui para os cabeças brancas. Vote certo para você não ter uma facada depois que eleger errado. Agradecemos a todos os participantes. Também, enquanto cabeças brancas, vamos nos despedir. Antes de encerrar, o Henrique rapidamente também vai se despedir. Por favor, Henrique. Não, é só fazer uma lembrança que esse vídeo, as duas etapas, será postada, estará disponível no YouTube e os candidatos deverão estar lá no chat respondendo as perguntas dos participantes que estiverem assistindo, né? Então, pode estar os dois candidatos, o Rafael Crespo, o Marcos André, o PC, o Brandão, até o Adaete, se tiver disponibilidade, e o Silvio Cinedino também respondendo lá no chat as perguntas que, porventura, aparecerem lá no YouTube. Outra questão que eu queria ressaltar aqui é que o movimento Cabeças Brancas, como que se chama, ele tem duas bases. Uma base é trazer com que os participantes se aproximem mais dos nossos representantes, isso é basilar, e a outra é a nossa solicitação e luta pela unidade das federações. Não foi, nesse caso, possível, mas, como o Rafael Crespo falou, nós, cabeças brancas, participantes, nós temos lado, e o nosso lado dos trabalhadores. Então, quem nos representa é a FUP, a FNP, entendeu? É o Sintramico e também os marítimos, a Federação dos Marítimos. Eles representam realmente os trabalhadores. Como o PC falou agora, sem apoio dessas federações que representam os trabalhadores, não dá para ter candidato independente. Obrigado, Ângelo. Eu endosso totalmente as palavras do Henrique e do Paulo César e do Brandão. Me sinto realizado, junto com os demais cabeças brancas, por termos participado junto com aqueles petroleiros que vão assistir esse vídeo, esse áudio, vão interagir com os candidatos ao vivo, respondendo as perguntas. Então, quero agradecer penhoradamente que todos, né, que estiveram aqui no debate participem da postagem do vídeo, que vai ser ao vivo, e interajam com os possíveis eleitores. No mais, como é hábito nosso dos cabeças brancas, fomos honestos, éticos, cristalinos, desde o início até o final, fizemos o que havíamos combinado e o faríamos exatamente igual com todas as chapas que convidamos. Lamentamos profundamente que não tenham participado, porque tiraram aos eleitores a oportunidade de saber como efetivamente pensam as outras duas chapas. Aqui eu parabenizo por mim e pelos cabeças brancas, ao Marcos André e ao Rafael, pela sinceridade, pela forma cristalina como responderam as perguntas, sem se esquivar, sem se omitir, para que quem vai votar possa fazer a melhor escolha. E é isso que nós, enquanto cabeças brancas, pretendemos: levar a todos que participam desse movimento informações sérias, informações da origem, para que todos possam, de acordo com a sua filosofia, de acordo com o seu pensamento, decidir em quem votar. Uma boa votação a todos e recomendo de 14 a 28, votem e elejam. Vamos fazer
a melhor e a maior votação que a Petros já teve até hoje. Fala, Henrique. Ô, Ângelo, você me permite uma questão de ordem? Pois não. PC, só um instantinho, PC. Eu só queria fazer menção aqui também, como eu falei, FUP, FNP, Sintramico e os Marítimos, eu quero fazer menção aqui, que eu acabei esquecendo, da FENASP, que está aqui representada pelo Brandão, que eu esqueci, que também nos representa, a COBAP também nos representa, tá? E fazer o chamamento também para que quem está participando, quem irá assistir esse debate, que nós temos outro debate. Segunda-feira tem um debate dos candidatos ao Conselho Fiscal. Perfeito. Esperamos que a outra chapa, né, compareça também, né? Mas, enfim, Perfeito. o chamamento aqui também é para o debate segunda-feira para os candidatos ao Conselho Fiscal. Finalizei. Vamos lá, Paulo, para fechar. É um alerta, a questão de ordem é um alerta, Ângelo, e para os que estão nos assistindo aqui, o programa gravado, de que todas as 9 perguntas que os candidatos responderam, os candidatos ausentes podem querer responder as perguntas e divulgar nas redes. Lógico que a gente aqui não vai censurar, nem vai proibir o livre direito de manifestação. Agora, o alerta que eu acho que tem que ser colocado aqui é que, se assim o fizerem, eles tinham a oportunidade de fazer isso ao vivo aqui durante o debate. Fazer isso, se ausentar do debate e fazer isso depois, na visão minha, e acredito que dos demais aqui presentes, não seria ético, não seria até imoral. Falta de moral. Totalmente de acordo e endossado, PC. Não autorizamos ninguém a repetir as mesmas perguntas e a fazer uso, mas podem, naturalmente, concordar ou discordar. É livre a opinião, mas, como disse o nosso Paulo César, não é ético. Tiveram todas as oportunidades do mundo. Eu, pessoalmente, fiz, não uma vez, mas várias vezes o convite. Não participaram porque não quiseram. Agradeço muitíssimo a todos vocês. Em nome do Movimento Cabeças Brancas, uma grande saudação e um grande abraço a todos. Henrique, fecha a conta, por favor. Um abraço. Uma boa eleição a todos. Abre a